Agora na Sucesso FM. Bom dia, região, com André Mônica. Ligue e participe. 2645-6512. No ar. Bom dia, região. A voz do povo na Sucesso FM. Olá pessoal, muito bom dia, 9h31. A partir de agora, mais uma edição do programa Bom Dia Região com André Mônica, aqui na Sucesso FM. Através da 88,7, também na grande rede, na Sucesso Online, em www.sucessofm88.com.br. E até às 11 da manhã, a sua participação é muito bem-vinda aqui na Sucesso, para conversar com a gente, para conversar com a produção, e daqui a pouco também com o André Mônica, que hoje não está presente ao vivo nos estúdios, mas vai entrar daqui a pouquinho conosco, através do telefone, para conversar com todo o povo da região dos lagos. Bem, estúdio hoje recheado de pessoas que não são mais convidados, já tem cadeiras cativas aqui no programa, e a gente começa ouvindo o bom dia dela, Jaida Mundim, bem-vinda. Bom dia, Big Brasil, bom dia, região dos lagos, um prazer mais uma vez estar aqui junto com vocês, um bom dia especial para a galera do Grupo Jornais de Araruama, que certamente a essa altura está lá atento, escutando a gente. Um beijo grande e vamos tocar esse programa hoje com muita coisa interessante, com muita coisa esclarecedora. A gente conta com a audiência de todos vocês. E com certeza tem muita coisa interessante pro programa de hoje, né, Jair? Muita coisa. Tem muita coisa boa por aí, fiquem ligados, antenados. Ribamar também já está na área. Bom dia, Ribamar. Bom dia, Billy. Bom dia a todos da região dos lagos. Bom dia especialmente para nossa Araruama. Bom dia para o estado do Rio de Janeiro que está ouvindo a gente. Bom dia para esse Brasil. É mais um programa que a gente vai tentar levar a verdade a todos que nos ouvem. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Falando em Bom Dia, estado do Rio de Janeiro, é impressionante a audiência da Rádio Sucesso, o Ribamar. É uma coisa, chega a ser assustadora, a grande audiência que a Rádio Sucesso tem através da Sucesso Online em todo o Brasil e mundo afora. Uma coisa extraordinária. Isso é importante. Bacana isso, né? E tenho certeza que muita gente está ligada com a gente agora, prestando atenção nesse programa, que é um programa diferenciado, um programa que dá voz ao povo, aliás, o único programa que realmente dá voz ao povo da região dos lagos do Rio de Janeiro. Isso que é importante, né? Isso aqui é importante, aliás, isso é o diferencial do programa Bom Dia Região com André Mônica. Também conosco nessa manhã, companheiro Henrique Nunes, trouxe pra gente um editorial, aliás, esse editorial vai fazer parte de uma abertura do programa e vai fazer o programa ser ainda mais especial. Henrique, bom dia. Muito obrigado pela deferência, bom dia, Big Brasil, bom dia, dona Jaida Mundim, que eu não vejo há muito tempo. Desde hoje cedo, né? Desde hoje, quando acordamos, não é? Em nosso lar, não é? E bom dia, Billy Brasil, é sempre uma honra, né? Estar aqui ao lado, né? Eu gosto sempre de ficar do ladinho dele, do nosso cientista político, historiador e também, Billy Brasil, sexólogo, o seu Ribamar Dourado Brito. Olha que coisa bacana esse nome, né? Que sonoridade. Esse é nome de né? magnata. Esse é um nome, sabe? É uma sonoridade, eu vou até repetir, porque Ribamar não é depreciando, mas fica uma coisa muito, né, estreita, né? No sentido da sonoridade do nome. Olha só que espetáculo. Senhor Ribamar Dourado Brito. Era assim que ele era apresentado nas Alagoas, quando fazia as conferências sobre sexologia. Ele não revela isso, que é uma pessoa humilde, simples, entendeu, Billy? Aliás, um nome forte, né? Bonito nome, né? Bonito demais, né? Mas, Billy Brasil, já cumprimentei a todos, aos ouvintes também, já denunciei aqui, né? O seu nome espetacular, né? Do seu Ribamar Dourado Brito. Uma revelação e tanto. Que maravilha, né? Então, um bom dia pro nosso querido André Mônica, né? Que essa hora deve estar aí na sua lida, né? Na luta, né? E nós estamos aqui, sucesso para ele, né? E nós estamos aqui, e hoje eu trouxe no meu pensamento uma reflexão, né? Porque dentre várias pontuações durante a semana de fatos, factoides e outras cositas mais, que Araruama é uma cidade atualmente efervescente, né? O que se destacou mais, né, os comentários, inclusive na terceira idade, foi, não sei se você tem conhecimento, Billy Brasil, o banho que o nosso querido prefeito, né, Seu. é meu, não, eu
eu confesso que não consigo resistir realmente e me refiro a ele como nosso querido prefeito, né? Que realmente é um cara muito criativo, viu, Billy? Ele tomou um banho junto com a terceira idade na reinauguração daquele espaço ali na praça, onde tem a piscina térmica para a terceira idade. Ele mergulhou, um cara desprendido, junto com a terceira idade, alegre, feliz. Nós já não vimos esse filme antes, ô Billy? O ator era outro. Um fato que foi marcante na verdadeira inauguração dessa piscina, quando o ex-prefeito Francisco Ribeiro, também conhecido como Chiquinho da Educação, realmente construiu e inaugurou aquela piscina. Ah, agora eu estou lembrando. Agora fica um pouco estranho, né, Henrique? Virou mania. Inaugurar obras que já foram inauguradas. E eu acho muito interessante a gente avaliar essa perseguição no modus operandi, entendeu? Do ex-prefeito que antecedeu, né? Ao senhor André Mônica, com aqueles seus surtos macunaímicos, né? Que era e sempre será um macunaíma, tudo era possível, né? Inclusive até, devo relembrar aqui, você estava presente, né? O batismo naquelas águas santas da praça ali da Bíblia, né? Onde o ex-prefeito entrou num processo de purificação espiritual ali, junto com todos os seus cargos de confiança e desconfiança também estavam presentes, né? Porque todo gestor ele tem o cargo de confiança e os cargos de desconfiança, né? Eu acho que o único que tem apenas os cargos de confiança ocupando quase que 100% das cadeiras é o atual gestor. Já fui informado que ele não confia em ninguém. Lhe pergunto então, Billy, será que tem alguém confiável nessa gestão? Aliás, Henrique, na realidade, eu acho que ele não confia nem nele mesmo. Não. Você acha, Billy, isso? Que isso? Não confia nem nele mesmo? Mas é confiável. Hã? Aí que fica a pergunta, é confiável? É melhor pular. É melhor pular. Mas então eu fiquei pensando, né, isso, né, porque nós temos aí historicamente, para quem não conhece, né, o senhor Miguel Giovanni é um perseguidor dos atos do ex-prefeito, né? E elegeu o ex-prefeito como seu alter ego, né? Você vê que ele se veste igual o ex-prefeito, ele dobra a manguinha da camisa igual o ex-prefeito. Só falta agora ele ir também à Praça da Bíblia para se purificar espiritualmente, dando um mergulho naquelas águas santas. Eu acho que vai ser um momento emblemático do governo do atual prefeito. Você concorda ou discorda? Não seria uma má ideia, com certeza. Precisa mesmo se purificar e muito. Então estaremos aguardando, e eu conheço, por acaso, o pastor, né? Eu não vou citar o nome, porque é uma questão de descrição. Eu o conheci nos auros tempos, que eu frequentava Cabo Frio. Eu já cheguei no 6.0, então aquele bom tempo que você vinha para Cabo Frio, ainda é um bom tempo. Cabo Frio ainda é uma cidade esplendorosa. Mas já teve momentos melhores, tanto Cabo Frio como toda a região, não tínhamos essa violência, eram momentos mais de despreendimento, né? E conheci esse pastor ainda jovem, surfando em Cabo Frio. Encontrei com ele em Araruama, né? E ele foi o responsável, né, pela bênção, pela purificação do ex-prefeito nessas águas santas. E é interessante, né? Porque eu não perco a piada, né, filho? Eu sou um cara que eu sou diretor de teatro, eu não posso perder a piada, né? Uma semana após esse batismo naquelas águas santas, eu encontrei com o pastor, né? E falou, rapaz, eu tenho intimidade com ele, né? Hoje ele é um pastor e tal, respeitar, mas tenho uma intimidade de longos anos. Quer dizer que você purificou aquela alma, né? Você salvou aquela alma. Sabe qual foi a resposta do pastor, amigo meu? Conta pra gente. Aquela alma não tem jeito, Henrique. Esse é meu editorial. Bom dia pra todos. Bom dia, Henrique. São 9h40. Bom dia, região. Volta já aqui na Sucesso FM. Rapidinho. Bom dia, região, com André Mônica. Aqui o povo tem voz. É só ligar. 2645-6512. Você está ouvindo Bom Dia Região com André Mônica. Ligue e participe. 2645-6512. 2645-6512. A voz do povo na Sucesso FM. E como bem diz a vinheta, 2645-6512. A linha já está liberada à sua disposição. Você pode ligar e conversar com a gente nessa manhã, fazendo o seu desabafo, a sua denúncia, a sua reivindicação, enfim, conversar com a gente aqui no Bom Dia Região até às 11 da manhã. Mas vai, Mundinho, na semana passada,
havíamos anunciado que neste sábado, ou seja, hoje, você traria até os ouvintes, através da Rádio Sucesso, uma entrevista recente com o promotor do município de Araruama. Exatamente, Billy. Na realidade, eu trouxe 3 trechos para a gente dividir durante o programa, de dar um total de uns 9 minutos, 10 minutos, porque eu acho muito importante. Na realidade, a entrevista ela teve 40 minutos de entrevista. Eu participei juntamente com Marcelo Araújo, Márcio Serpa e Sabrina Vieira. A gente, que na realidade, Billy, no programa deles na semana passada lá em Araruama, o senhor Rafael Rodrigo de Andrade, que segundo consta é advogado de Miguel Giovanni, ele foi até a rádio local e disse que bravejou muito e disse que o Jornal Alerta, todas as notícias do Jornal Alerta são mentirosas, que o Jornal Alerta não é um jornal de confiança. A verdade é a seguinte: o Jornal Alerta é aquele jornal que nas eleições passadas teve o seu jornal clonado, teve o seu jornal falsificado. Ele também cita, nessa fala dele no programa dele na semana passada, onde ele participou, que o Jornal Alerta seria patrocinado por fulano, ciclano, beltrano. Eu gostaria de saber quem patrocina os programas de rádio, né? Outra coisa que ele colocou também, que o Marcelo Araújo, que é um jornalista, que o Marcelo Araújo seria assessor de campanha de políticos. O que não seria crime nenhum, ele sendo um jornalista, ele tem que desenvolver o trabalho dele. Se ele é contratado para fazer um trabalho, ele deve ir lá e cumprir o seu trabalho, que não tem nada a ver. Agora eu também pergunto, quem é que faz o programa da rádio local? Não é um assessor? Não é um assessor de comunicação? Agora, o que mais me chamou a atenção na fala do senhor Rafael Rodrigo de Andrade é que ele diz o seguinte, a seguinte pérola. Ele diz assim que o jornal, ele diz que o promotor foi irresponsável de ter dado entrevista para o Jornal Alerta. Ele diz que como que o jornal só coloca a fala do promotor, entendeu? Que seria o mesmo que o advogado do senhor Miguel Giovanni fosse a público e só ele falasse. Mas não foi isso que a gente assistiu nos últimos 9 meses? Exatamente. Dona Jaramundi, gostaria de fazer uma pergunta. Quem é? Como é que é o nome mesmo? Rafael Rodrigo de Andrade. Quem é o senhor Rafael Rodrigo de Andrade? Ele é advogado do senhor Miguel Giovanni. Advogado ou advogado? Enfim, eu sei que ele foi apresentado como secretário de governo nessa... Então o que eu quero dizer é o seguinte: quando o Marcelo Araújo, ele conversando comigo, somos amigos, ele disse: Jaida, eu vou botar o alerta de novo na rua. Eu falei: poxa, coloque sim. Porque o que a gente vê em Araruama hoje é uma mídia totalmente direcionada, uma mídia com raras exceções, é óbvio. Nós temos o nosso amigo o Rafael, nós temos o nosso amigo Aurélio Lemos, a gente tem gente tentando trabalhar direito dentro da cidade, sim, mas a gente sabe que a maioria dos noticiosos da nossa cidade são comprados, sim, pelo senhor Miguel Giovanni. Então nada mais justo que viesse um jornal, né, que falasse a verdade para o povo. E ele diz que é tudo mentira. Então eu vou dizer: em meio ao caos na saúde, gripe H1N1 ressurge em Araruama e faz vítima fatal. É mentira? Outra coisa, prefeitura ameaça suspender salários. Não é mentira, a gente tem inclusive o edital da própria prefeitura dizendo isso. Outra coisa, doações obrigatórias na creche. É sobre a creche que a família do senhor Miguel Giovanni administra. Tem os recibos aqui, uma mãe os procurou. Não tem uma mentira nesse jornal. Então eu vou dizer ao senhor Rafael Rodrigo de Andrade que, se ele diz que é mentira, não é o Marcelo Araújo que tem que provar, não, porque o Marcelo Araújo é um jornalista. Ele publicou. Quem tem que provar que o que está escrito nesse jornal é mentiroso são eles que estão dizendo que é mentira. Sem dúvida. Vamos ouvir então esse primeiro trecho? Vamos à fala do promotor Fabrício Rocha Bastos, aonde ele explica do início até o ponto em que nos encontramos referente ao processo de fraude nas licitações da merenda escolar, ao qual Miguel Giovanni é réu. Vamos ouvir então. O senhor consegue colocar cronologicamente, assim, rapidamente? Eu sei que o caso ele é muito... Como se deu a denúncia? Desde que se deu a denúncia, o que levou o Ministério Público a ir à Prefeitura a confiscar computadores e documentos?
fazer isso cronologicamente, Claro, situar as pessoas. Não vou citar nomes até para não adiantar em tese, problema. nem para que isso seja interpretado. Só como se deu o fato mesmo, Claro. desde a denúncia. A grande questão que eu queria salientar, que até no início eu já destaquei isso, eu estou atuando muito mais na área do processo do que na área da investigação. Quem fez a investigação toda foi o Sérgio. Eu estou na parte do processo. Mas a ideia chegou uma denúncia ao Ministério Público de que havia fraude no setor de licitação. E em que consistia essa fraude? Primeiro ponto nodal dessa fraude, não havia publicação. A publicação era uma peça de imaginação. O que seria isso? No jornal de grande circulação, que é o que a lei determina, o Estado, e o Estado em sentido amplo, ele tem que divulgar todos os dados, uma minuta do edital de licitação, quando vai acontecer, quando vão ser abertas as propostas, qual é o objeto. Isso não aconteceu. Então era uma licitação que era dirigida a determinados setores, a determinadas pessoas jurídicas. Então aí já há uma fraude. Outro fato que ficou comprovado depois que a gente recebeu a denúncia, de que além dessa ausência de publicidade, o que já macula de forma insanável qualquer procedimento licitatório, porque a ideia do procedimento licitatório qual é? Adquirir a proposta mais vantajosa. E quanto mais propostas forem recebidas, mais fácil para você adotar a mais vantajosa. E não como a publicação era uma peça de ficção, isso não aconteceu. Era tudo direcionado. A segunda fraude, dizer, ocorria no sentido de que essa licitação ela já era direcionada a um determinado setor. Isso, todos aqueles que foram ouvidos ao longo da investigação deixaram isso muito claro. Que quando você chegava para retirar ou entregar a proposta ou retirar o edital, você já sabia, já estava sendo maquiado. E o interessante é que nessa operação que a gente fez, a gente encontrou vários processos administrativos no setor de licitação, sem assinatura, em branco. Tudo já pronto para licitações futuras. Então essa ideia que eu já vi divulgada aqui na mídia, o MP está com todos os processos, a prefeitura não consegue andar, tudo tem que ser visto nos seus devidos termos. Nós estamos analisando um calhamaço gigantesco de documentos. A gente está analisando paulatinamente. E nada disso faz com que a prefeitura fique engessada. Há mecanismos para a prefeitura continuar. A prefeitura pode vir aqui, eu posso tirar cópia disso aqui, ou tira a cópia e devolvo. Tudo isso pode ser feito. Só que nada disso é feito. E eles vão à mídia dizer que a gente está manipulando as provas. Quando na verdade não estou manipulando prova nenhuma. Até porque tudo que vai sair daqui vai ser levado para o crivo do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai avaliar e todos os envolvidos vão ter a oportunidade de contraditar o que está ali. Então, isso não acontece. Mas, enfim, diante de todo esse arcabouço documental, o Sérgio achou bem fazer uma operação, não só na prefeitura, como em várias sedes de empresas, em algumas residências, para obter os documentos que seriam usados em licitações futuras e bem próximas da data da realização da operação. Então, a ideia dele era justamente evitar novas fraudes e comprovar aquelas que já estavam em curso. E operação é momento. Se você perde aquele momento, você não consegue mais obter. E ele teve acesso a uma informação de que aqui, no dia X, que eu não vou revelar aqui para não adiantar nenhuma tese, o dia X aconteceria uma licitação. Então ele achou bem fazer o negócio. A ideia toda, a montagem da operação toda foi essa. Flagrado isso. Exatamente. E a gente logrou encontrar diversos documentos que comprovavam essa ideia. Qual foi a grande questão envolvendo essa operação, que acredito que incomode muito a defesa e chama muita atenção a forma que eles ventilam isso, é que depois que foi proposta a ação, o Ministério foi procurado, não era nem eu, era o Sérgio, o Ministério foi procurado por outras pessoas que queriam denunciar, trazer mais fatos. O Sérgio ouviu, como é a prerrogativa do Ministério Público, pode ouvir as pessoas que vocês aqui possam receber pessoas que queiram fazer denúncias. Ele ouviu essas pessoas, lavrou termos de depoimento dessas pessoas
E com base nisso ele falou, tem que afastar esse fulano, porque esse fulano que ainda está lá vai poder manipular mais provas. Enfim. Esse foi um outro fato. E quando se chegou ao afastamento cautelar, isso causa uma balbúrdia, porque não é todo dia que um prefeito é afastado do cargo por decisão judicial. Não diria que seria um fato raro, é um fato quase que impossível de você ver isso acontecer. Mas o arcabouço fático e documental era tão forte que não havia outra alternativa a não se afastá-lo naquele momento para que a gente pudesse colher as provas. Bom dia, região, com André Mônica, aqui na Sucesso FM. Agora 9h55. Antes de pedir o comentário do Ribamar, ô Jairo Mundinho, só para esclarecer para os ouvintes, quem é mesmo que estava falando nessa entrevista aí? É o promotor do Ministério Público, o doutor Fabrício Rocha Bastos, que infelizmente já não está mais na nossa comarca. No dia da entrevista ele nos comunicou que ele estaria saindo, que um novo promotor estaria vindo, mas é um promotor de justiça sério, é uma pessoa que está ali para nos servir. Pela primeira vez, Billy, a gente deixa de ouvir a palavra do réu para ouvir a palavra da justiça. Perfeitamente, sem mais perguntas, Ribamar, coisa de maluco, hein? Ô Billy, todos que estão ouvindo, desde que iniciou-se esse processo, quando o administrador de Araruama foi afastado, eles começaram a criar uma situação para descaracterizar o processo, desmoralizar o Ministério Público. Da mesma maneira, igualzinho, se os ouvintes, que até mesmo aqueles que votaram nele para deputado estadual, lembram-se que ele ficou 2 anos na LERJ, sem nada a fazer, simplesmente criando histórias de que criou não sei quantas emendas, não sei o quê, que nada foi criado, nada. A cidade de Araruama, a região dos lagos, nenhum município do estado do Rio de Janeiro recebeu absolutamente nada do senhor Miguel Giovanni, quando então deputado. Muito bem. E aí veio ele para Araruama, com essa história de que ele era um prejudicado, perseguido político, sempre aquela história toda. Candidatou-se a prefeito. O povo de Araruama mais uma vez acreditou nessas histórias e assim ele vem tentando levar a administração dele, se é que podemos chamar de administração, desta maneira, né? Sempre com uma desculpa: não fui eu, foi fulano, não fui eu, é perseguição, é o deputado não sei da onde, é o ministro não sei da onde, é o senador não sei da onde. Nunca ele erra. Aliás, ele não erra, ele não acerta, ele não faz nada. E continua assim há quase 2 anos na administração de Araruama. Então, chegou esse processo, quando eu me lembro que em janeiro, eu conversando com uma pessoa de Araruama, e essa criatura me disse que o que eles estavam fazendo nas licitações era coisa de louco. E o que acontece? Que em breve alguém iria chegar no Ministério Público para denunciar. Foi o que aconteceu. Hoje a gente vê esse processo aí que existe, não acabou, como eles estão lançando na rua, na campanha, o diálogo deles é uma coisa uniforme, é uma coisa de louco. Eles descaracterizam o processo, que tudo é perseguição política, o Ministério Público está vendido, tudo isso eles colocam na rua. Esse é o diálogo de todos aqueles que estão na rua, até mesmo nas rádios ele coloca isso. Colocou isso quando fez aquela volta na Câmara dos Vereadores, né, depois que voltou através da liminar, porque ele está sob liminar. Isso é muito bom que se diga, que se explique. Então, fez aquela declaração tão triste, né? Que não precisava nem ele ter ido para a Câmara, mas ele gosta de aparecer, do mesmo modo que tomou aquele banho ridículo, né? E tudo que eles fazem é assim. Então, eles estão tentando, de todas as maneiras, descaracterizar o Ministério Público. Então, essa é a grande situação, para que as pessoas vejam o que está acontecendo em Araruama. Eles estão tentando todas as maneiras. Você veja bem, a primeira vez
que a acusação pôde se manifestar em público. Foi agora. Eles estão aí desde que começou o processo, dizendo que eles são os execrados, que isso é uma perseguição política, que não existe nada, e o processo, olha, eu que não sou advogado, eu nunca vi uma coisa mais clara do que o processo. Qualquer pessoa pode ler, a linguagem é perfeitamente de entendimento. Agora 10 horas, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, coisa rápida, daqui a pouquinho o Bom Dia Região retorna aqui na Sucesso FM 88,7. Aliás, a gente volta para o próximo bloco com a participação do ouvinte, já tem gente na linha, já. Bom Dia Região, com André Mônica. Aqui o povo tem voz, é só ligar 2645-6512. Você está ouvindo Bom Dia Região, com André Mônica. Ligue e participe. 2645-6512. 2645-6512. A voz do povo na Sucesso FM. Agora 10 horas e 4 minutos. Bom Dia Região, segue o seu rumo aqui na Sucesso FM 88,7. Como anunciei, tem um ouvinte na linha. Vamos a ele, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Valdineia. Valdineia, fala de onde? Eu falo de Bananeiras de Araruama. Bananeiras, Araruama. Qual assunto, querida? Fica à vontade. Eu gostaria de informar, né, aí até a mesa Jaida, do Luiz, que saiu esse final de semana o resultado do IDEB, e Araruama, infelizmente, ficou abaixo da meta esperada para o município. Em 2011 foi 4,5, essa média do município para o ensino fundamental. E saiu, esse final de semana, o ensino médio teve 4,4, ele perdeu 1 ponto, e o ensino fundamental. E o médio também teve uma queda muito grande. É só acessar o site do INEP que todo mundo vai poder constatar a queda enorme que teve quase praticamente todas as escolas do município. Era isso que eu queria deixar, mais esse aviso, que o IDEB saiu de Araruama e ficou abaixo da média. É verdade. Aliás, a meta projetada pelo governo era de 5,0. Isso. E Araruama ficou com 4,4, caiu de 2011 para 2013, não é isso? Isso praticamente todas as séries que foram avaliadas. Verdade. Mas, ô Jair Mundinho, isso já era de se esperar. Eu não me surpreendi, não. Beijão, Valdiné, obrigada pela sua participação. Eu não me surpreendi, fiquei sabendo disso ontem à noite e tentei até baixar o ranking, porque eu queria o ranking dos municípios para saber em que colocação nós estamos, mas ainda não, acho que não publicaram. Mas vi que Araruama teve uma queda assim, mas honestamente não me surpreende. Como poderia ter crescido na educação? A única grande notícia que nós tivemos desde que o senhor Miguel Giovanni assumiu a referente à educação, a grande notícia que a gente teve foi a fraude na licitação da merenda escolar. Tirando isso, não se construiu uma escola, não se abriu novas salas de aula, nada acontece. Parece que agora, como é época de campanha, estão aí para inaugurar uma crechezinha. Ouvi dizer que é normal, época de eleição, tudo acontece, né, Bê? Vou te dar um pequeno exemplo. No Colégio Carlos Leal, em Araruama, nós estamos no mês de setembro, né, faltam aí 3 meses e alguma coisa para encerrar o ano letivo. Se não me engano, 6ª série, posso confirmar daqui a pouquinho isso, mas com absoluta certeza. E nós fomos, inclusive, recebemos várias denúncias durante os últimos dias aqui na Rádio Sucesso. Inclusive, o jornalista Rafael Gonçalves foi averiguar essa informação na participação dele, que ele faz comigo durante a semana, no programa Sucesso News. E os alunos até hoje não receberam livros, né? O ano terminando. Agora, mas isso não é só no Carlos Leal, não, Bê. Todas as estamos falando do Carlos Leal, porque eu conheço pessoas, nós averiguamos a situação, a denúncia veio de lá, e nós confirmamos com os funcionários da escola. Setembro, o ano vai terminar, Henrique. Não, acabaram de abrir a licitação para os uniformes. Em setembro. Uma coisa, um absurdo é pouco, né, para descrever isso. Não é? E como vocês ouviram na voz do promotor de justiça, Dr. Fabrício Rocha Bastos, não dá para eles mais utilizarem essa desculpa de que a justiça impediu, porque é mentira. Os documentos estão sim na posse do Ministério Público, mas conforme vocês ouviram na fala do Dr. Fabrício Rocha Bastos, ele disse, bastava que viessem aqui, pedissem, olha, estamos precisando de tal documento, viemos pegar a cópia. Então, como ele diz também em outra fala dele, é a vitimização. Verdade. É a vitimização, porque o Brasil, nosso país, infelizmente, ele abraça o coitadinho. E isso a gente vai ouvir nas próximas falas do Dr. Fabrício. Mas fala, Ribamar, o que você está achando dessa história da educação? O que você acha? Temos boas notícias para contar?
Olha, Jaida e ouvintes, a gente fica surpreso. Aliás, a gente não fica surpreso. A única coisa que a gente ficou surpreso foi com essa fraude da merenda. E, aliás, pelo que eu estou sabendo, continua a escassez de merenda nas escolas. Eles vão vir aí, vão dizer que não, que é mentira, que isso, que a gente é oposição. Mas isso aí, as pessoas que têm os seus filhos na escola, esses sabem que é verdade. E olha, eu digo uma coisa, nada está impedido de chegar em Araruama. Eu escutei essa semana na Voz do Brasil, 410 milhões de reais já estão depositados nas contas das prefeituras do Brasil inteiro, as 5.600 e tantas prefeituras desse Brasil. Esse dinheiro é destinado a transporte de educação e merenda escolar. Quer dizer, é mais dinheiro para a merenda de Araruama. Não é esse dinheiro todo, para que eles depois digam que eu estou dizendo que chegou 410 milhões. 410 milhões chegou para todas as prefeituras do Brasil. Então, não deixa de chegar dinheiro para a saúde, para a educação, para nada em Araruama. E aonde está, como é que está sendo empregado esse dinheiro? É isso que a gente quer saber. Nós temos um ouvinte na linha, vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Está falando aqui, Billy, é uma amiga do André Mônica. Eu sou Heloísa. Ô, Heloísa, seja bem-vinda, bom dia, fique à vontade. Vou falar com a mesa aí, com a Jade, com o Sim. Dr. Luiz. Pode conversar. Pode falar. Eu estou querendo saber o que está acontecendo em Araruama, está fechando as lojas, o Ponto Frio já foi embora, a casa E-Show, a loja E-Show também fechou. O que está acontecendo em Araruama? É a pergunta que não quer calar. O que está acontecendo em Araruama, né? Cidade da Latinha. Bom dia, bom trabalho para vocês. Tá bom, querido, obrigado aí pela sua participação. A gente sabe, né? Pois é, uma pergunta que, Henrique, o comércio literalmente falido do município de Araruama. A realidade hoje é essa. Exatamente. Nós estamos vivendo assim, isso não sou eu que digo, não é você, Lírio, não são os componentes da mesa, isso retrata a realidade. Contra fatos não há argumento. Não há argumento. Aí o meu companheiro, que eu tenho certeza absoluta que sabe dos fatos, foi apenas uma provocação retórica que ele fez, o Ribamar, que não entende com o que está acontecendo. Eu sei que ele entende. Definitivamente, eu vejo a coisa da seguinte forma. Quando uma equipe de marketing, ela pega um produto, esse produto o que é? É um homem em estado bruto com um ideal de poder. Que foi exatamente o que aconteceu nessa trajetória, nessa metamorfose que sofreu o senhor Miguel Giovanni ao querer realizar o seu sonho de poder e precisava fazer uma transição, se transformar do homem que é o homem empresarial, comprador e vendedor de cebolas, tomates, quiabos, a trajetória é essa, do empresário, é o ramo do supermercado, para um outro cargo, seria o cargo administrativo de uma cidade que ia lidar com várias outras questões até ali nunca antes experienciadas. Porque você, dentro de um supermercado, você tem o poder absoluto, o poder da família, o poder da decisão. É a sua empresa. Você decide qual produto vai comprar, você decide qual preço vai colocar, você decide qual funcionário vai admitir, você decide qual funcionário você vai demitir. Então, este homem, não só esse, como todos os outros que vêm deste processo, eles vêm com uma mentalidade, entendeu, do grande ditador, porque não há contestação, Se o senhor Miguel Giovanni, na sua trajetória de vendedor, supermercado, vendedor de cebola, de tomate, gerente, empresário, bem-sucedido, ele demitisse o chefe do açougue, o responsável por desossar lá o boi, alguém ia dizer que seria uma injustiça, que aquele homem é maravilhoso? Não! Decidiu, está decidido. Ele se confrontou, entendeu, com um movimento democrático, onde as pessoas, inclusive nós e outros mais, têm o direito de expressar uma opinião contrária a tudo que ele possa fazer. Isso chama-se democracia. Eu tenho certeza absoluta que a grande dificuldade deste homem está em lidar
com o pensamento contrário. Então ele diz, eu sou um perseguido, até mais diz, até macumba, ele fala, vocês estão fazendo macumba para mim. Um boi. Mataram um boi. Então é um homem acuado, ele não conseguiu fazer esse rito de passagem para se transformar num verdadeiro líder, né? Num verdadeiro administrador que sabe ouvir e conviver com pensamentos diferentes. A sorte que nós temos é porque quando ele cria um discurso que é uma engenharia semântica para desconstruir toda a realidade que nós vemos através dos ouvintes que aqui ligam e dizem da realidade da cidade, os porta-vozes são pessoas incompetentes. E um segundo momento, nós temos a grande sorte do senhor Miguel Giovanni ser, de boca fechada, um poeta. É verdade, agora essa da macumba pra mim é novidade essa, hein? Não foi, ele foi no ar. Foi na e ele disse falta de informação isso, né? Ele disse que fizeram macumba pra ele, que uma mulher matou um boi. Eu falei, gente, usava um caldo quinó, pra que um boi? Isso, né? Falta de informação, uma forma até de discriminação. Pra que matar o boi, né, Billy? Colocar uma religião, de certa forma, como se fosse uma coisa negativa. Exato. Né? É uma forma de discriminação, na dúvida disso, foi né? no ar e disse isso. Tem gravação. Fim dos tempos. Sim, Ô, Billy, olha só. Olha, se eles fizessem uma nova publicação da Bíblia, eu acho que Miguel Giovanni iria tomar o lugar de Noé. Ou então seria crucificado, será? Não sei se ele queria esse ponto. Agora, depois que Garotinho disse que Jesus também foi perseguido, se comparando a ele. Você soube disso? Recentemente tivemos aí a Madre Teresa, tivemos... Madre Teresa, o Nelson Mandela. Então pode Agora deixa eu só colocar uma coisinha dentro do que o Henrique falou a respeito das lojas fechando em Araruama. Gente, hoje, Araruama, infelizmente, Araruama que estava no seu caminho, devagar, tranquila, hoje ela começa a regredir, ela está andando para trás. Então veja bem, depois dessa história, dessa fraude toda, porque houve uma fraude, sabe-se lá o que não há mais por trás disso aí, né? Então veja bem. Já existem 4 novos inquéritos abertos. Isso aí não é segredo, não. Consta do processo, Riba. Aí é que as pessoas precisam estar mais atualizadas, buscar através dos sites oficiais, né? Não precisa acreditar na gente, não. Ouve a gente e vai saber se a gente está falando a verdade. Então veja bem, nós estamos numa cidade. Qual foi o que você vê ser construído em Araruama? Qual é a obra pública que você vê ser construída em Araruama? Não, mas é porque o prefeito é perseguido, o governo do estado não manda. O governo do estado só vai te mandar uma obra se você pedir. Ele não vem com uma bandeja, nobre rei, né? Nobre imperador de Araruama. Aí vem, não é assim não. Ele tem que mandar um projeto, ele tem que mandar as necessidades da cidade dele para o governo estadual, federal, aonde ele for, ou ao Ministério da Educação, aonde ele precisar de fazer uma obra, ele vai ter que mandar a necessidade dele através de um projeto. Então é isso que as pessoas precisam saber. Hoje, Araruama, ela é citada nos outros municípios como a cidade da porcaria, a cidade da lama. Assim, essa fraude, essa história que aconteceu em Araruama, porque aconteceu, não adianta ninguém ir para a rua fazer propaganda eleitoral dizendo que não aconteceu, porque aconteceu. Aliás, vou deixar uma perguntinha para qualquer um em Araruama. Tem algum candidato a presidente em Araruama? Ribamar? Não duvide. Ô Billy, eu não sei como é que tá nosso tempo. Daria pra gente colocar mais uma fala? Então, dentro disso aí que você falou, Billy, vamos colocar mais uma fala do promotor, quando ele fala a respeito daquela reportagem de Miguel Giovanni ao jornal O Cidadão. Tudo bem, a segunda fala, é isso? É a segunda fala, é isso, Billy? Tá certo, vamos ouvir então esse trechinho, são 10 horas e 16 minutos aqui no Bom Dia Região. Na cerimônia de posse, após o afastamento, tem até algumas falas, tanto do prefeito quanto do advogado Dr. Carlos Maia, que eu queria pedir que o senhor comentasse, de acordo com o seu ponto de vista. Uma delas se refere a isso. Na verdade, a minha situação em Araruama não é jurídica, é política. E tem outra aqui também. Miguel foi afastado de forma indevida e irregular, Dr. Carlos Maia falando, não há no processo uma prova sequer. A gente acha que forças ocultas também trabalharam contra o seu retorno. Aberrações jurídicas cometidas pelo agente judicial. Mais ou menos dentro desse... Isso durante a cerimônia de posse, está aí no vídeo. Tá nesse registro,
Vamos lá, por partes. Defina forças ocultas. O que são forças ocultas? Não sei. Tudo subentendido. Então, assim, a ideia, não sei nem o que comentar, porque eu não sei o que são forças ocultas. Usar de jargão popular para colocar a população contra o Ministério Público ou a instituição do Poder Judiciário, isso é fácil fazer. Basta alguém te dar um palanque e um microfone e você fala o que você bem entender. O que as pessoas têm que ter um certo cuidado é que toda a sua fala vai ter uma consequência. Tudo que você fala, você vai ter que provar. E se você ofende, você vai ter que responder por isso. Se ele não falou o meu nome, então eu não preciso comentar a fala dele. A ideia que eu quero deixar muito clara é a seguinte: vou falar primeiro como Fabrício cidadão. Esqueçam que eu sou um agente público, que eu sou promotor de justiça. Mesmo antes de ser promotor de justiça, eu sempre ouvia críticas ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e à polícia de uma forma geral. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha experiência, mesmo antes de promotor, foi: eu tenho que sempre saber qual é a fonte, qual é a origem dessa crítica. Porque se é uma pessoa que praticou algum fato, que ensejou alguma punição, eu tenho que ouvir com uma certa reserva. Quando uma pessoa que nunca sofreu nenhuma incidência, de nenhuma sanção, de nenhum processo, ela vai ter muito mais pureza para poder se manifestar. Além disso, as pessoas no calor da emoção acabam falando coisas ou que são desconexas com a realidade, ou coisas que elas querem acreditar naquilo. Elas gostam de falar que são perseguidas para que elas acreditem naquilo, para que aquilo seja crível, para que a população abrace: olha, eu sou um pobre coitado, estou sendo perseguido, e por ser perseguido eu preciso do apoio de vocês. E aí pinta: olha, o Poder Judiciário e o Ministério Público são os meus algozes. Se eles são os meus algozes, eles são os seus algozes. Quando, na verdade, a ideia tem que ser diferente. Isso como cidadão. Eu sempre imaginei essa ideia. E sempre me incomodou uma visão deturpada, e vocês devem ter visto que um certo desembargador fez isso há pouco tempo: o Ministério Público só gosta de punir pobre e preto. Pergunto: o prefeito é preto? O prefeito é pobre? Então o Ministério Público não serve para isso. Entendeu? Até porque eu nem de longe sou branco. E me orgulho muito disso. E jamais usaria meu poder para isso. Agora 10 horas e 20 minutos aqui no programa Bom Dia Região. Vou fazer um intervalo rapidinho. Depois desse intervalo, gostaria que a mesa comentasse esse segundo trecho da fala do promotor. Repita, Jair, por favor. Fabrício Rocha Baixo. Quer dizer que não tem cabo eleitoral, não tem Billy falando, não tem nada. É um promotor de justiça. Do Ministério Público. Deve haver um pouquinho de credibilidade. Eu creio que sim. Vamos ao intervalo. Na sequência, a gente volta com os comentários. Na sequência também tem Aurélio Lemos, o nosso correspondente em Araruama, com mais uma bomba hoje, hein? Show de bola. Pra variar, já tem Aurélio Lemos. Bom Dia Região, com André Mônica. Aqui o povo tem voz. É só ligar. 2645-6512. www.sucessofm88.com.br. Acesse a página da Sucesso FM na internet. Novidade, informação, interatividade. Programas elaborados especialmente para você. Sucesso FM 88,7. Você está ouvindo Bom Dia Região, com André Mônica. Ligue e participe. 2645-6512. 2645-6512. A voz do povo na Sucesso FM. Agora 10 horas e 25 minutos, programa Bom Dia Região com André Mônica segue até as 11 da manhã aqui na Sucesso FM. E agora nós vamos a Araruama ao vivo com o nosso correspondente, o jornalista Aurélio Lemos. Agora, direto de Araruama, o repórter Aurélio Lemos. Bom dia, Aurélio. Bom dia, Billy Brasil. Bom dia, os ouvintes da Rádio Sucesso FM. Bom dia, quem está sintonizado no programa Bom Dia Região. Bom dia, Jaida. Bom dia, Henrique Nunes, Ribamar. Em especial também o nosso líder, no caso, o âncora do programa, o senhor André Mônica. O Billy, eu falo aqui ao vivo aqui do bairro Japão, e um desdobramento, uma suíte daquele lastimável caso que aconteceu da morte do rapaz
e veio a falecer dia 19 de agosto na UPA de Araruama. Na oportunidade, com a entrevista da Márcia Espíndola, que é a irmã, né, do Darli Espíndola, conhecido como Lico, ela deu entrevista pra gente. A dona Irani, que está aqui ao meu lado, também a filha, né, do Lico, né, a Ana Caroline, 16 anos, com a permissão da avó, que está aqui ao lado, ela vai falar conosco também, e depois vou conversar com a dona Irani. E na oportunidade, ambas estão, claro, sem condições de falar, a dor ainda não passou, mas agora ela, né, pelo menos no momento, ela está tendo condições de falar, expressar o que de fato aconteceu. Bom dia, Ana Caroline. Bom dia, Aurélio Lemos. Bom dia, Billy Brasil. Bom dia para os ouvintes. Bom dia. Ô, Ana Carolina, afinal de contas, naquela oportunidade você estava sem condições de falar e eu gostaria que você... Eu tive, Billy, Jaida Mudier, Henrique Nunes, eu tenho um ban, né, aqui em minhas mãos e a Ana Carolina testemunhou que foi dado nebulização e também a aplicação do medicamento dipirona. E estranhamente no boletim de atendimento médico, para quem não sabe, é um documento oficial que quando acontece esses problemas, a UPA, né, a unidade de emergência, é obrigado a dar à família para que ela possa entender a causa-morte e até providenciar a declaração de óbito. Ana Carolina, afinal de contas, você que estava presente no dia, você estranhou não aparecer essa informação no boletim de atendimento médico? Com certeza, estranhei bastante. Mas aí você, junto com a sua tia, daquele dia você não quis falar, você também acredita, assim como a declaração da sua irmã, que de fato tenha causado a morte somente foi a aplicação do Tamiflu? Sim, fizemos pesquisas profundas, falamos com médicos de outros lugares, de outras regiões, e eu acredito sim que o Tamiflu levou ele à morte. É difícil de fazer uma pergunta até óbvia, né? Mas como você vê o que aconteceu com seu pai? O que você acha que aconteceu? Bom, aconteceu uma negligência médica e nós estamos querendo justiça, por causa que não foi certo o que eles fizeram, usaram um remédio e não era aquilo, entendeu? Não era aquela doença, então... Aurélio? Pode falar, Billy. É Ribamar, Aurélio. Oi, Ribamar, bom dia. Eu gostaria de saber se até é importante para todos os ouvintes, todas as pessoas, vamos dizer, aqueles que também tiverem esse mesmo problema que houve com essa família, é interessante saber, por exemplo, se a família, porque eles estavam pedindo o apoio das autoridades. O que acontece? Só que eles que têm que ir às autoridades, eles precisam acionar as autoridades para que elas possam se manifestar diante deste caso. Dessas negligências todas, pelo que a família está colocando. A irmã colocou no sábado passado, a menina que eu esqueci o nome, perdão. Ana Caroline, que está colocando agora. Então é necessário que isso seja levado até a justiça. Isso seja feita uma queixa. Eu não sei se é numa delegacia, não sei se é Ministério Público. Oi, Ribamar. Oi. Se você me permitir, sim. O Jornal Lemos, inclusive, desde ontem, já está sendo distribuído, claro, chegou ontem, né? A manchete do meu jornal é a seguinte, inclusive eu coloquei até no site aí pra Jaida Mudim, pro Henrique Nunes e também pro Billy Brasil. Tá lá nos jornais de Araruama. Não é isso? Exatamente. Isso. Mais uma negligência na UPA de Araruama. Mais uma família destroçada. Por quê? Porque eu estou acompanhando esse caso desde a 11 de agosto, inclusive a própria matéria diz isso, que a Márcia Espíndola, né, ficou meio que a âncora agora da família para resolver essas questões. E ela já está, assim, acionando a justiça, ela já está com uma conversa com o defensor público para pedir uma reparação pela ingerência que aconteceu daquela unidade. Então isso já está sendo feito. E eu agora, o Billy Brasil, Jaida, Henrique Nunes e Ribamar, eu converso com a mãe, né, a dona Irani Espíndola, né, que naquele dia estava sem condições alguma de falar. E ela gostaria também de conversar com a gente e expressar, é difícil, mas o que ela está sentindo. Bom dia, dona Irani. Bom dia para todos vocês, muito obrigado. Bom dia, André Mônica. Eu agradeço muito a atenção que todos vocês estão dando. Eu só peço uma coisa, justiça para o meu filho e para todos os outros que entram na UPA, que já entram com medo. Porque quando entra lá, a pessoa já olha essas pessoas com medo. Eu tenho essa idade e eu vi muita coisa errada e não podia falar nada, porque eles que mandam. Ali está tudo errado.
Não tem nada que você vê que está certo. Eu falo aqui, falo em qualquer lugar. Eu não tenho mais palavras. Eu só quero justiça pelo meu filho. Meu filho, eu tenho, né, nessa idade, meu filho não... Eu não estava para morrer, não. Ele estava apenas com a pneumonia. Dona Irani, bom dia. Henrique Nunes está falando. Olha, é lastimável, nós não gostaríamos de estar aqui dando esse tipo de notícia, mas infelizmente são casos que acontecem. A justiça será feita ou através da justiça dos homens ou através da justiça divina, porque as coisas acontecem. Nós aqui viemos, aqui fazemos e aqui pagamos de uma certa forma, né? Então, nas campanhas, né, no período de campanha desse gestor que aí está, dos compromissos dele com a população, ele dizia e repetia isso em palanque. Saiu nosso companheiro Aurélio Lemos, que presenciou, e toda a população de Araruama, que o que faltava na saúde não era verba, não era dinheiro, e sim a administração. Ele veio prometendo à população que ele iria solucionar os problemas da saúde em Araruama no prazo de 100 dias. E se, porventura, isso não acontecesse, ele iria pedir demissão do cargo que ocupa, iria renunciar ao cargo de prefeito. Nós já temos praticamente 2 anos a gestão desse cidadão que se propôs a administrar Araruama, que fez essa promessa à população e muitas outras mais, e agora vem com a sua esposa também repetindo todas as promessas que ele fez e não foram cumpridas. Então eu pergunto à senhora, não está na hora deste homem pedir demissão e voltar ao seu lugar de origem, tocar o seu supermercado e deixar Araruama pelo menos seguir o seu rumo natural? É a pergunta que eu faço. Correto. Eu acho o seguinte, ele me desculpa, mas ele não está no lugar certo. Deixa o lugar para quem sabe administrar. O povo precisa disso, não é eu que estou chorando, é a Araruama toda que está chorando. São mães, são pais, são filhos. Irani, Dona Irani, é Ribamar que está falando. Dona Irani, é importantíssimo, tanto para a senhora, com tudo isso que aconteceu com a sua família, eu fico muito sentido, a gente fica muito triste. Eu acompanho isso. Infelizmente eu faço tratamento de saúde, às vezes preciso daqui de Araruama, a maior parte das vezes é no Rio de Janeiro, e é muito importante nesse momento, já que vocês vão acionar a justiça, é importantíssimo que a senhora se ponha, que a senhora se coloque desta maneira, veemente assim, do jeito que a senhora está se colocando, nos seus depoimentos. A senhora estará ajudando a se fazer justiça pelas negligências que fizeram com seu filho e estará ajudando para que se evite que se cometa mais negligência. A senhora estará ajudando aqueles que hoje pedem esmola nessa saúde de Araruama. A gente vê as pessoas no PAN, na UPA, em todos os lugares de Araruama, pedindo esmola pela saúde, aquilo que nós temos direito, aquilo que é de obrigação do município nos dar, porque aquilo não é deles, aquilo é verba do SUS. Então, eles têm a obrigação de nos dar e eles negligenciam. Então, é importantíssimo que a senhora deponha, que a senhora coloque, sim, todo esse depoimento que a senhora está dando aqui, quando a senhora for inquirida na justiça. É muito importante isso. Perfeitamente. Eu estou aqui à disposição de vocês, entendeu? Para qualquer coisa, porque eu não aceito a morte do meu filho. Ele não tinha quadro para morte. Eu não sou criança. Dona Irani, quem está falando? Jair Abudim? Oi, querido. Eu só fazer uma intervenção rápida. Querido. É importante, inclusive, tinha até essa dúvida da família. Como a Rádio Sucesso tem uma abrangência em toda a região de Lagos, então é importante a gente dizer que muita gente, é claro, não é obrigado a saber. A unidade de pronto atendimento é uma unidade, né, que é identificada em algumas cidades e os recursos vêm do Estado e da União. Então a prefeitura que quiser aceitar assinar o convênio para que isso possa ser viável, e foi o caso do ex-prefeito André Mônica,
assinou o convênio, as verbas vêm do Estado e da União, mas quem administra é o prefeito da cidade. Exatamente. E essa era a dúvida delas, né? Vou tipo assim, vou acionar quem? Agora já pode fazer a sua intervenção. Não, eu estou fazendo a minha intervenção aqui, dona Irani, como mãe. Tenho 2 filhos e não consigo imaginar a dor que a senhora deve estar sentindo nesse momento. Mas eu devo dizer à senhora, a senhora falou assim que a gente pode contar com a senhora. É o contrário. A senhora pode contar com a gente. Pro que deve viu, dona Irani? Muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Um abraço para o André Mônica. Aurélio, sabe, deu a maior atenção ao caso, correu atrás, está fazendo justiça, entendeu? E eu só tenho a dizer o seguinte: ajude todos vocês. André Mônica, olha pelo povo de Araruama. Nós temos medo de entrar ali e tomar uma injeção agora. Porque eu tenho certeza que o meu filho não está num quadro de morte. Na minha idade, a pessoa sabe muito bem o que é uma pneumonia. É verdade. Agora, Bílio, eu vou aqui, obrigado, Irani, pela sua participação. Obrigado, né, Ana Caroline. Vocês estão ainda muito abalada, é difícil falar. Então, o que eu quero dizer para acrescentar diante dessa situação, Bílio, Ribamar, Henrique e Jaida, não é tão simples assim. Presta bem atenção. Eu conversei com o médico, eu prefiro não revelar o nome, e ele me disse claramente que quando você entra no ponto, olha que absurdo, fazem seres humanos na UPA de Araruama, não deve ser diferente em outras cidades também, não necessariamente Araruama. Se a pessoa tiver com suspeição de H1N1, que é a influenza A, ou gripe suína, vulgarmente chamando, eles dão logo o Tamiflu. O que foi feito, inclusive eu também pesquisei na internet, e dito por esse médico, que se for aplicado isso, e o quadro for um outro, essa aplicação desse medicamento pode matar a pessoa. Então eu acredito, assim como elas, que provavelmente foi isso que aconteceu. Quer dizer, isso é um absurdo você fazer ser humano de cobaia. E o médico usou o seguinte termo, Jaida: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou seja, se não der o Tamiflu, a pessoa morre se realmente não dá tempo, porque os exames laboratoriais são feitos na cidade maravilhosa. Por que não tem um laboratório aqui que faça esse exame em tempo real para que o diagnóstico seja, né, mais rápido, para que se possa dar ou não o Tamiflu, para evitar que outras vidas sejam ceifadas. Agora, só para finalizar de verdade, aproveitando a deixa da fala do promotor, não é diferente esse senhor, o prefeito Miguel Giovanni, do ex-governador Garotinho, né, que disputa o pleito para o governo do Estado. Tem na página, quem tiver com o jornal, pode pegar, né, na página 5, eu vou dizer só para finalizar, só o título da matéria: Garotinho é desmascarado pela Justiça Federal e desmentido 2 vezes pela Rede Globo de televisão. Por quê? Porque ele disse que achar estranho o fato de ele estar sendo condenado pela Justiça Federal com formação de quadrilha, e desmentiu a repórter. E a repórter, no dia seguinte, voltou, trouxe todo o relatório desmentindo o governador. Numa outra oportunidade, ele diz que o irmão do juiz que o condenou por formação de quadrilha é irmão de um coronel da Polícia Militar que exerceu cargo de confiança no governo Sérgio Cabral. Vale lembrar, aí diz o juiz, que está entrando com uma ação dele como calúnia. Isso dito pela Rede Globo de televisão. Que esse mesmo coronel foi foi promovido a coronel com ato privado da governadora Rosinha. Porque esse mesmo coronel exerceu funções no governo Marcelo Alencar, no governo do Garotinho, da Rosinha Garotinho, da Benedita da Silva e do próprio Sérgio Cabral. Então, por isso, ele está sendo processado com mais esse episódio aí. Então, como ambição do PR, não precisa dissimular, você vê que ele debochadamente, essa entrevista mas foi desmascarado pela Justiça Federal e desmentido pela Rede Globo de televisão. E aqui a minha participação, Aurélio Lemos, especial, direto do bairro Japão, em Araruama, para o programa Bom Dia Região. Bom Dia Região, com André Mônica. Aqui o povo tem voz. É só ligar. 2645-6512. 88,7. Sucesso FM. Rádio Sucesso FM 88,7. A trilha sonora do litoral.
Você está ouvindo Bom Dia Região com André Mônica. Ligue e participe. 2645-6512. 2645-6512. A voz do povo na Sucesso FM. A voz do povo na Sucesso FM, programa Bom Dia Região com André Mônica, são 10 horas e 43 minutos. Nós temos aí o último bloco do programa, Jaira. E vamos abrir esse último bloco, Billy, com a continuação da fala do promotor a respeito das críticas que fizeram a ele e ao Ministério Público. Tá, daqui a um minutinho, deixa eu programar aqui a fala, tá? Sim. Tô procurando a fala aqui pra colocar. É a terceira. Aliás, é o último trecho dessa entrevista. É o último trecho, né? que eu trouxe pra vocês. Então vamos ouvir então, Jaira, nesse momento, o último trecho dessa entrevista com o promotor. Mas como promotor, como eu vejo isso, eu acho que isso, usando os termos do Carlos, isso é uma aberração, porque nenhuma tese jurídica foi levantada pela defesa para arrostar qualquer fundamento jurídico registrado pelo Ministério Público. O que denota que a defesa que está querendo politizar um processo que é eminentemente jurídico. Isso assegura o senhor que o Ministério Público não atuou para perseguir politicamente quem quer que seja. Porque os fatos existem, os documentos existem, as falas das testemunhas existem. Então ninguém está criando aqui fato para prejudicar politicamente ninguém. Se isso vai prejudicar politicamente, é um ônus que se corre toda vez que você concorre para um cargo público. Qualquer fato desabonador da sua conduta vai te trazer um ônus crítico. Qualquer ele, seja no regime pessoal, seja no regime público. Então você tem que se pautar de uma outra maneira. Você tem que selecionar muito mais as suas amizades, os lugares que você frequenta e o que você faz, tanto na sua vida pública quanto na sua vida privada. Você tem que ter a maturidade de entender que tudo o que você fizer trará uma repercussão. Tudo. Porque você é o chefe do executivo daquela cidade. Então, óbvio que se vier algum relato de que ele fez algo de errado, isso vai repercutir. Com investigação, sem investigação, com ação ou sem ação. Basta que o fato seja ventilado, que isso já traz uma repercussão. Então ele tem que ter a maturidade de receber esse fato e saber lidar com isso. Entendeu? Da mesma forma, o senhor me perguntou, como que o senhor vê a crítica? Qualquer crítica vai ser absorvida por mim, promotor de justiça, da melhor forma, quando é uma crítica para melhorar a atuação do Ministério Público. Olha, promotor, sim, o senhor afastou o prefeito, sim, o senhor investigou, mas olha aquela questão lá do meu bairro. Fica em segundo plano, isso é uma crítica que eu vou gostar de ouvir. Ele fala o que está faltando. A atuação do Ministério Público não está sendo satisfatória na sua cidade, venha ao Ministério Público. A gente vai receber vocês de portas abertas. Venha, olha, narra para mim, olha, naquele meu bairro está acontecendo isso, seja questão de luz, seja questão de esgoto, questão de água, questão de violência. Me fala, como eu já falei, eu não sou onisciente, eu não tenho ciência de tudo que acontece. Gostaria de ter, ou não, não sei se seria bom também. Mas as pessoas precisam trazer esse espaço ao Ministério Público. Muito bem, 10 horas e 46 minutos, comentários da mesa. Jaida Mundinho. Pois é, Ribamar, eu gostaria que você comentasse. Primeiro eu gostaria de te perguntar o que o promotor também perguntou. O que são forças ocultas, Ribamar? Bom, vejam bem, forças ocultas, isso foi falado pelo nosso administrador em Araruama, né? O senhor Miguel Giovanni. Pelo advogado dele. Pelo advogado Pelo advogado dele. na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores. Forças ocultas, muito bem. No meu modo de ver, o que se retrata, aí eu gosto muito da história, eu vou voltar ao período que ele foi deputado estadual, não, que ele esteve lá na Alerj, nós o colocamos, eu inclusive votei, eu também. Henrique votou, nós queríamos o nosso deputado estadual, exatamente, né? E aí colocamos lá o senhor Miguel Giovanni. Eu não sei se ele, eu não posso nem dizer se ele foi deputado, não, eu acho que ele não foi. Fica ao comentário, cada um coloca o seu comentário. Começou lá, as forças ocultas lá na Alerj. Esse homem é um homem perseguido, coitado, né, gente? Você veja bem, até quando o povo de Araruama vai acreditar nessa história de perseguição, de forças ocultas? Senhor promotor, isso não seria, o senhor é um homem inteligente, Deus queira que o senhor esteja ouvindo esse programa.
Isso aqui está falando eu, povo sofrido, um homem de 56 anos, que já passei muita coisa na minha vida, mas graças a Deus não me sinto um homem perseguido. Não. As coisas que eu não pude fazer, mas as coisas que fiz. Agora, um homem... Errou e acertou por sua conta, né? Acertei por minha conta. Agora, senhor Miguel Giovanni, o senhor como deputado, o senhor foi horroroso. O senhor como administrador, o senhor é péssimo. Isso é a minha opinião como eleitor, como contribuinte, que ainda não pude pagar o meu IPTU, porque o senhor deu um aumento inconstitucional e o juiz, graças a Deus, indeferiu esse aumento maldito para o povo de Araruama. Agora o senhor vai dizer que esse juiz também é um perseguidor da sua vida? Tudo que acontece de mal para o povo de Araruama é perseguição política contra o senhor? Não. Isso aí, no meu modo de ver, promotor, forças ocultas, em referência a esse governo, é fraude também. Também é uma fraude. É, como dizia o nosso Rodrigo Paraguaçu, é mau caratismo. Isso é o significado desta palavra, desta frase, forças ocultas. Então está explicado, né? Eu não tinha um entendimento profundo, mas eu concordo plenamente com o nosso querido amigo Ribamar, que se revelou um babalorixá, né, ferrenho, explicar, né, o conteúdo da forças ocultas, é uma coisa muito forte, né? Forças ocultas imperam, quer dizer, cai numa vez naquela engenharia semântica que eles criam, né? E eles são bons nisso, É a né? vitimização. É a vítima, o papel de vítima é o único papel. Agora eu volto aqui, talvez até como hoje, uma pontuação final nesse programa de hoje, eu espero. E esse é o nosso objetivo de estarmos aqui, daí a orientação do líder, do gestor do programa, o ex-prefeito André Mônica, né? É procurar sempre trazer, quer dizer, o relato daquele que está vivendo o dia a dia, como já tivemos nesse programa, para que você que está aí nos ouvindo, faça a sua reflexão. Achei muito interessante o André Mônica no programa anterior. Ele colocou uma coisa muito importante. Ele disse, olha, o empresário, tanto o empresário rico, como o trabalhador braçal, como todas as outras categorias, seja qual for o seu valor dentro da hierarquia social, ele tem apenas um peso, que esse peso é igualitário para todos nós, que é o voto. Ele tem apenas um voto. E o que se percebe hoje, inclusive por relatos de pessoas que estão vivendo dentro desse mecanismo antropofágico que é a chamada máquina, o Bílio, né? Que todas as gestões usam, né? Esse mecanismo de pressão, né? Que a chamada máquina faz sobre os servidores, sobre os comissionados, os cargos de confiança, os cargos de desconfiança, porque já se tornou, tipo assim, um modus operandi, todos eles usam, não vamos crucificar apenas o gestor que está aí, porém, há uma grande diferença, né? Venho assistindo ao longo do tempo, esse mecanismo sendo usado de uma forma perfeitamente natural, né? Aceitável. É aceitável. Você esteve popular, escrachada. Você esteve Agora presente. Agora está escrachado. Não é, o termo não é esse. Você esteve presente, né? Você ganha, você tem um cargo, você tem que estar presente a determinadas situações, a determinadas reuniões. Botar um plástico no carro para apoiar o governo. Aí já eu acho que extrapola. Aquele que lhe paga, isto é usado. Aí não é questão, eu não quero aqui exercer uma opinião crítica, eu estou dizendo que isto é usado permanentemente. A diferença é dita por uma dessas pessoas que está vivendo esse processo hoje antropofágico, devorador, sanguinário, de pressão ditatorial. Ele me disse textualmente o seguinte: Henrique, a impressão que eu tenho, coisa nunca antes vivida em governos anteriores que usaram esse mesmo mecanismo, porém hoje ele está sendo usado com uma virulência tal que a impressão que eu tenho
que no dia em que eu for votar, alguém vai botar um revólver na minha cabeça e vai comigo até as urnas para ver se eu votei sob pressão naquilo que interessa para eles. Olha, que eu não duvido não, viu? Eu não duvido que chegue a esse ponto, não. Assustador, né? Assustador. Não, a verdade é essa, né? Apavorante, Billy, apavorante. Agora, eu gostaria muito, também deve ser a nossa última fala aqui agora no programa, eu gostaria muito que as pessoas que ouviram o nosso programa hoje, que estiveram com a gente aqui até agora, que elas reparassem bem, principalmente na fala onde o promotor diz, Ribamar, que ele diz assim, né? Se eu estou sendo processado, eu sou vítima, né? E se eu sou vítima, o promotor é meu algoz. E se o promotor é meu algoz, ele é seu algoz. Pelo amor de Deus, gente. O promotor trabalha num local chamado Ministério Público. Isso significa que ele está ali para te ajudar. Quando você tem um problema na sua rua de vazamento e a prefeitura não arruma e aquilo só aumenta, se encaminha ao Ministério Público, leve fotos do local da sua rua e diga, olha, doutor, não estou conseguindo circular na minha rua. Eles vão tomar as providências, eles vão cobrar a quem de direito e aquilo será consertado. É assim que funciona. Os promotores ali estão, não é para atender os poderosos, não, gente. Eles estão ali para atender a mim, a você, a quem mora na fazendinha, a quem mora na Boa Perna, a quem mora em qualquer lugar. Então vamos parar de acreditar nessa falácia. Vamos parar de acreditar nessa história de que se ele é vítima, você também é perseguido. Por quê? Por quê? A vítima é o povo, Jair. Se é uma vítima, é o povo. Poxa, você estava dentro da prefeitura mexendo nos papéis das licitações e fazendo as fraudes? Por que você, povo, é vítima de um promotor, de uma promotoria, de um Ministério Público que está processando alguém que estava, segundo o processo, estava criando dentro da prefeitura uma fábrica de fraudes em licitações? Palavras do promotor, escrita no processo, quem quiser pode me procurar, eu dou cópia. Gente, vamos acordar, as eleições estão aí. A nossa resposta, já que as pessoas têm medo, a gente sente que as pessoas têm medo, já que as pessoas não podem reagir porque o dinheiro fala muito mais alto, e todos nós sabemos disso, e temos medo disso sim, mas já que a gente tem esse medo, vamos deixar cair a ficha. É como o André disse, é como o Henrique acabou de repetir, o voto é seu. Quando você entra ali dentro daquele local para votação, só você sabe em quem você está votando. É muito importante falar isso. Muito importante esclarecer, porque tem muita gente, Henrique, e ouvintes, que acredita que é possível, porque esse corrupto, o suposto corrupto político, ele ameaça a pessoa e garante a essa pessoa, que às vezes tem pouca instrução, que tem como saber em quem o cara votou. E a grande maioria acredita nisso. E nós não podemos exigir do povo, esse homem que trabalha aqui, levanta às 6 horas da manhã, que vai para uma obra, que vira um concreto, o trabalhador braçal, que chega em casa cansado, arrebentado para ganhar, para sustentar a sua família, uma produção intelectual, um tempo para discernir intelectualmente tudo isso que está por trás do pano. Nós não podemos exigir isso desse homem. Esse homem já chega em casa cansado, esse homem quer tomar seu banho, esse homem quer jantar, esse homem quer ter um momento com a sua família, de lazer ali, né? Então não, desse homem nós não podemos, esse homem tem que ser alertado. Porque esse homem compra isso com facilidade. Não porque ele seja menos ou mais inteligente que ninguém, não. Ele não tem o tempo para discernir intelectualmente sobre essa farsa que passam para eles. Então nós estamos aqui justamente para cumprir esse rito de passagem. Quer dizer, o que é a farsa, o que é a realidade do que está se propondo, do que está se dizendo para o povo de Araruama. 3 minutos faltando para o final do programa, 1 minuto para cada um. Eu vou deixar a Ribamar falar mais. Vamos lá, Riba. Olha só, eu quero aproveitar essa situação que vocês colocaram aí. Eu quero chamar os órgãos que têm a responsabilidade pelas eleições. Eu quero saber do TRE de Araruama, Polícia Federal, ou quem tenha a responsabilidade de guarnecer as eleições agora dia 5 de outubro. Se nós vamos ter em Araruama aquele exército de homens de preto. Eu quero saber isto. E isso é muito importante que você também queira saber. Ribamar, eu já aluguei um carro blindado para ir votar.
Eu tô com medo. É isso que a gente precisa, a gente tem que estar atento. Nós temos o nosso direito de votar. O nosso voto é nosso, é a nossa vontade. Nós não podemos prostituir a nossa vontade, o nosso querer, o nosso anseio, a nossa ambição. Então, agora, os órgãos que têm essa responsabilidade, porque o que aconteceu na eleição de 2012, dia 7 de outubro, para mim, no meu modo, isso aqui é a minha opinião, a minha opinião, cidadão da cidade de Araruama. A minha opinião é que o que aconteceu foi uma vergonha. Então, você, eleitor, se indigne também quanto a isso. Qualquer coisa, vá a esse órgão que o nosso administrador de Araruama faz questão de desmoralizar, por conveniência própria, o nosso Ministério Público, e denuncie. Isso. Denuncie. Ribamar, eu quero completar o seu raciocínio e dizer do meu, aí já é o meu sentimento como cidadão, como eleitor, né? Eu tenho uma frase conhecida por todos, não é? Que diz o seguinte: você quer conhecer um homem, dê a ele o poder. Eu já desconstruo isso como antítese. Eu digo o seguinte: se você quer realmente conhecer o homem em seu momento de ira, tire dele o poder. E é isso que nós estamos vivendo. O senhor Miguel Giovanni está irado, porque ele está sentindo e pressentindo que será tirado dele todo o seu sonho de poder ditatorial. Muito bem, final do programa, Jair. Mandar um beijo para todos que estão nos ouvindo, a galera dos Jornais de Araruama. Agradecer demais ao Felipe por esse espaço, agradecer demais a André Mônica. Agradecer muito, principalmente, aos ouvintes da rádio que não são de Araruama, da região dos Lagos, que estão nos apoiando, porque quando vocês nos ouvem, quando vocês nos acompanham, vocês nos estão dando suporte. Araruama está pedindo socorro, a gente precisa que todos saibam disso, a gente precisa que as pessoas fiquem muito conscientes de que hoje a gente vive um drama dentro daquela cidade. Mas a gente vai sair dele e eu tenho certeza que vai ser nas urnas que o nosso povo, que o povo sofrido de Araruama vai dar a sua resposta, Bibi. Um beijo grande. Abraço a todos, 11 em ponto, no próximo sábado, às 9h30 da manhã. Bom dia, região, com André Mônica, aqui nos estúdios da Sucesso FM 88,7. Um grande abraço e fiquem com sucesso. Tchau, pessoal. Apresentamos Bom Dia Região, com André Mônica. Um bom dia a todos e até o próximo sábado às 9h30 da manhã, aqui na Sucesso FM. Bom Dia Região.